Olá pessoal, mais uma vez seja bem-vindo ao curso Programando MySQL. Você deve lembrar que nos vídeos anteriores nós preparamos o ambiente para a gente começar a trabalhar com o MySQL. Então, a partir desse vídeo, nós vamos de fato apresentar os objetos que ficam armazenados em um servidor MySQL e remotamente você vai invocar esse servidor. Obviamente que a gente está trabalhando num servidor local, que é a minha máquina, que é a sua máquina aí, mas se fosse uma aplicação real, nós teríamos lá um servidor que estaria remoto, que poderia estar na sala vizinha ou na nuvem, e eu ia invocar esse servidor remotamente. Então eu mandaria um comando pela rede para que ele executasse, por exemplo, uma visão, ou uma stored procedure, ou uma função de usuário, enfim. Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre visões. Eu sou o professor Fábio Procopio e fico muito agradecido por você estar me acompanhando aqui nesse curso. Deixe seu like para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a cada nova postagem que eu fizer aqui no canal, você vai ficar sabendo. Quando o nosso contexto é um servidor de banco de dados, a gente pode dizer que uma visão ou uma view, em inglês, ela é um conjunto de instruções SQL, mais especificamente comandos select, que ficam armazenadas em um servidor de banco de dados. Esse conceito vale tanto para o MySQL, para o SQL Server, para o Postgres, para o Oracle, enfim. Uma visão ela apresenta resultados como se fosse uma tabela, como se uma tabela estivesse sendo consultada. Então, quando eu quero consultar a tabela funcionário, por exemplo, eu quero pegar todos os campos da tabela funcionário, como é que eu faço? Select asterisco from funcionário. Se eu tenho uma visão e quero consultar essa visão, o que é que eu vou fazer? Select asterisco from visão funcionário, certo? Então, é muito simples de a gente trabalhar com visões. Elas podem incluir dados de várias tabelas. Então, por exemplo, eu tenho a tabela funcionário, eu tenho a tabela setor e tenho outras tabelas. Então, eu quero fazer uma consulta, eu vou lá usar um inner join que vai pegar o nome do funcionário e o departamento, o setor que aquele funcionário ele está atrelado. Então, eu vou fazer um join aí entre essas duas tabelas. E no corpo de uma visão, eu posso colocar esse inner join. Então, quando eu for consultar os dados, eu não vou precisar fazer um join entre duas tabelas. Eu vou simplesmente chamar uma visão que tem aquele join lá representado por aquela visão. As visões, elas também podem ser consideradas como uma alternativa de observar os dados de uma ou mais tabelas. Foi o que eu acabei de falar, né? Se eu tenho um join entre duas tabelas, eu chamo essa visão que está representando esse join. Alguns autores chamam também as visões de tabelas virtuais. Eu lembrei agora de um professor que eu tive na graduação, que ele dizia que uma visão era como se fosse uma foto do banco de dados naquele instante. Eu já falei aqui 2 ou 3 vezes sobre joins, então se você está fazendo esse curso, eu imagino que você já sabe conceitos de relacionamentos, né? Eu tenho duas tabelas e faço o relacionamento entre essas 2 ou 3 tabelas ou 4. Uma das vantagens em a gente utilizar visões é que o retrabalho é menor. Então imagine aí, toda vez que eu fosse fazer uma consulta que tem lá 10 tabelas se relacionando, eu fosse fazer aqueles vários joins, ia ser um trabalho bastante braçal. E uma outra vantagem é o seguinte, imagine aí que você tem uma aplicação web que você vai fazer uma consulta que tem lá esses 9, esses 10 joins. E aí, ao invés de você pegar essa string gigante, que vai ter esses relacionamentos e mandar pela rede, você simplesmente vai mandar o quê? A chamada dessa visão. Então, você vai simplesmente fazer select asterisco from o nome da sua visão. Então, veja que o tamanho da string que vai percorrer a rede é muito menor do que se você tivesse uma consulta SQL completa fazendo os seus joins. Uma outra característica interessante das visões é quando o usuário ele precisa visualizar apenas parte de um banco de dados. Então imagine aí, por exemplo, que você tem lá usuários do setor de atendimento. Então você pode criar uma visão que ele vai retornar apenas dados de clientes. Então o usuário do setor de atendimento não precisa ver, por exemplo, informações sobre faturamento para um determinado cliente. Ele precisa saber apenas contato, e-mail e poder de compra, por exemplo, certo? Já o usuário do setor de compras,
ele vai acessar apenas dados sobre fornecedores. Ele não precisa saber informações sobre clientes. Eu posso ter uma visão que retorne apenas dados sobre fornecedores para aqueles usuários que são do setor de compras. E se eu tiver, por exemplo, um usuário do setor de vendas, eu posso restringir a visão para trazer apenas dados de clientes e de produtos. A gente também pode restringir o acesso a linhas ou de colunas de uma tabela ou mais tabelas. Então, por exemplo, vamos pegar aí um estagiário que é do setor de RH. Então a gente pode criar uma visão para que esse usuário, que é um estagiário, ele só possa enxergar o quê? O nome dos colegas dele, estagiários, e o setor que aqueles colegas estão alocados. Ponto, acabou-se. Mas se, por exemplo, eu tiver um usuário que seja o supervisor do RH, a gente pode montar uma visão para que ele tenha acesso ao CPF, ao nome, ao setor que o usuário está alocado, o funcionário está alocado, o salário do funcionário ou do estagiário. Então a visão que o supervisor tem do RH é muito mais ampla do que a visão que o estagiário tem do banco de dados. Pessoal, então vamos agora para a parte bacana que a gente está aguardando aqui, né? Como é que a gente faz para criar uma visão, como é que a gente pode fazer para alterar, para consultar, para apagar, enfim. São comandos que a gente está esperando aí desde o início desse vídeo, né? Então, para eu criar uma visão, qual é a sintaxe básica? Create ou replace view, o nome da visão que eu vou definir, as e as instruções select que eu quero escrever. Detalhe, imagine que eu quero criar uma visão chamada visão 1, certo? Essa visão 1, ela não existe no meu banco de dados. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, create view, sem colocar esse or replace, certo? Eu posso colocar somente create view, visão 1, as select asterisco from, o nome da tabela que eu quero. No entanto, vamos imaginar que essa visão 1 já existe no meu banco de dados e eu queira fazer alguma pequena mudança, ou melhor, eu quero fazer uma mudança, seja ela pequena ou não. Então, como ela já existe, eu não posso simplesmente fazer create view visão 1. Por quê? Porque ela já existe. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer create or replace view visão 1 as e a nova instrução select que eu quero que aquela visão execute. Entendido isso daí? Se eu quiser excluir uma visão, se eu quiser detonar aquela visão do meu banco de dados, o que é que eu vou fazer? Drop view, o nome da visão que eu quero apagar, certo? E por último, considerando que eu já tenho uma visão criada, como é que eu faço para invocar essa visão? Muito fácil. Lá atrás nós dissemos que alguns autores chamam visão de uma tabela virtual. Então, se ela é uma tabela, o que é que eu posso fazer? Select, né? Então, select asterisco from o nome da minha visão. Se de repente eu quiser fazer alguma ordenação, eu vou usar aqui o order by, o nome do campo, eu vou dizer se a ordenação ela é ascendente ou descendente. Eu também posso fazer joins entre visões, posso fazer um join entre uma visão e uma tabela, ou seja, a utilização de visões ela é muito flexível. Pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, mas no próximo nós já vamos começar a colocar a mão na massa para criar as nossas primeiras visões. Combinado? Muito obrigado por sua companhia e eu espero reencontrar você no próximo vídeo.